Sabotagem sem massagem na mensagem! É frio. Tá de noite. O vento me corta tipo uma foice. Jaqueta fina, calça que não serve no irmão. Chinelo sem meia, vai ver na pressão. Tô com fome e preciso levar grana pra casa. Entro no fast food, mas ali só tem gente rude comendo, vai vendo. Entro, peço trocado. Mas a mente dos caras sentados logo tá escrito: dá grana pra moleque folgado, pra quê? Não sou obrigado. E aí me sinto culpado. Nem sei de quê. O recado é dado no olhar indiferente, mas na fala a forma é diferente. Sorrisinho sem graça e pó que tá na boca. Não tenho grana hoje, filho. E assim eu trilho, mas só partilho da mesma dor que o que é da quebrada. Porque pros outros nós não é nada, a moeda não é dada, mas a ideia errada é lançada. Sustentar a família errada? Vagabundo que põe criança no mundo? Não vou. Cadê o pai dessa criança? Também faça essa cobrança, meu pai tá preso. Foi isso que me deixaram de herança. Eu fui vítima do nosso poder público, inclusive eu digo que a gente não precisa do poder público, porque temos o nosso próprio poder da oralidade e o nosso próprio público, tá ligado? Mas eu fui vítima de artigo forjado, tá ligado? Eu fui preso, fui condenado a 5 anos e 4 meses só por ser negro. O da hora nessa história é que colou um advogado, me deu um abraço e falou: você tem duas opções. Ou você segura e fica um pouco mais da metade da pena. Se você tiver que provar a sua inocência, você vai ficar uns 6 anos. Eu falei, pô, se eu ficar o bicho pega, se correr o bicho come, sem saída, mesmo eu tendo que... Tá entendendo? Tem a tal da estatística, né? Que o jovem branco, preto, pobre, periférico, não chega aos 20. Hoje eu já tenho 43 anos, então já é uma resistência. O Slam Resistência, ele nasce dentro das manifestações que tiveram na cidade. E ele nasce dentro da concepção de resistir através da poesia falada dentro de uma praça, como a Praça Roosevelt. Veio desse fluxo de participação em manifestações urbanas, principalmente em 2013, onde houve esse caos assim, que a gente conseguiu fazer um levante a nível nacional de manifestações nas principais capitais. Daí, em 2014, teve a Copa do Mundo, continuamos nesse fluxo de ativismo e aqui nas reuniões, toda semana chamava Quinta Resistência, organizadas pelos advogados ativistas, eu comecei a fazer intervenções poéticas sendo convidado. E como as pessoas ainda tinham desconhecimento do que era um Islã, associavam ao islamismo, religião, aí eu expliquei o que era e me sugeriram, falou, por que você não faz um Islã aqui então, sendo que você tem esse contato com os movimentos sociais? Na hora eu falei, excelente ideia. Então em outubro de 2014, fizemos a primeira edição. Eu não queria ser feminista. Eu não deveria ser feminista. Em pleno século XXI, minha gente, feminismo não deveria nem existir. Calma, sociedade. Não comece a sorrir. É porque mulheres não tinham que precisar resistir tanto assim. É até difícil imaginar que em uma era tão tecnológica eu ainda tenha que implorar que por onde eu passar, todos possam me respeitar. Quando eu comecei a escrever esse poema, eu tinha a visão de que eu precisava mostrar estatísticas. Porque quando você fala, parece que às vezes a pessoa fica, mas de onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Então eu queria muito mostrar estatísticas e falar sobre coisas, entre aspas, cotidianas que as pessoas acham normal. O Brasil é o 5º país mais violento para mulheres no mundo. Cada dia o feminicídio aumenta e com a mulher preta a estatística é ainda mais violenta. Homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. 3 em cada 5 mulheres vão ser violentadas dentro de algum relacionamento. Em média, 47,6 mulheres são estupradas por ano, sendo que nem 30% delas denunciam. Em 70% dos casos, a vítima era próxima dos seus agressores.
Até 2030, podem morrer 500 mil mulheres vítimas de violência doméstica no mundo. 94% das mulheres já foram assediadas verbalmente e 77% delas já foram assediadas fisicamente. E vocês acham que o feminismo é um exagero? O feminismo é um desespero, pois estamos em um mundo que eu ainda tenho que explicar que somos seres humanos e não algo que se possa descartar. Eu escrevi e aí depois que eu recitei aquilo foi tipo incrível, assim, sabe? Saiu um peso das minhas costas. Aí eu descobri que eu queria escrever sempre, assim. Eu atuo como professor na rede pública municipal. E aí a gente já tinha um projeto literário com os alunos e com as alunas. E para sair desse lugar do cara que só corrige os textos, só das sugestões, eu comecei a fazer os exercícios junto com eles. Eu comecei a mostrar para que eles pudessem criticar também os textos, as sugestões. Então, meio que as aulas funcionaram assim, todo mundo estava aprendendo a ser poeta e eu fazia os exercícios junto com eles. E aí meio que eles me incentivaram a escrever. Justamente nessa fase eu queria trabalhar também o que é a poesia hoje, porque na escola muitas vezes a gente trabalha só o cânone, só os autores mortos, né? Só os clássicos. E aí eu queria saber o que é a poesia do hoje, o que é a poesia do agora. Aí fui pesquisando, comecei a frequentar saraus, até que eu esbarrei num vídeo do Islã Resistência. E aí acabei indo pela primeira vez no Islã da Guilhermina em setembro de 2015. Aí quando eu vi assim um discurso que era muito... parecia que o poema tinha sido feito pra mim, porque era toda a minha história dentro daquele poema. E aí eu entendi que não era só a minha história, era toda a história de um cidadão periférico. E aí de lá pra cá eu não parei mais. Opa, relaxa. Não vou te assaltar. Mesmo você miguelando aí esses trocados que vai sobrar. Quem tá matando é a sociedade. Tá matando a infância de um menino. E é sempre destino do oprimido parecer o assassino. Quem aponta a arma na cabeça aqui é você, burguês da classe dominante. É o teu olhar de desprezo arrogante. O grande inquisidor da minha sentença é a tua indiferença. Em memória de Eduardo, de 10 anos, João Vitor, de 13 anos, de tantos outros que ainda vão sofrer nas mãos do extermínio policial. Nossa arte não é benquista, é julgada, desprezada. Até esgourmetizar e comercializar nas pistas, nas baladas. Mas fala aí, camarada, qual o problema? Vai falar mesmo, fala com sinceridade. São as letras ou são os nossos? Almejando e alcançando prosperidade. O pessoal do Islã Resistência, eles têm uma dificuldade de negociação com a própria polícia, que a polícia chega de forma até meio agressiva, né? A população tem que ocupar o espaço público. Então é uma coisa que eu coloco como referência, né? Então eu estou aqui justamente para poder permitir que o pessoal do Islã use o espaço público e também uma boa convivência com a ação local da região. Porque são nem 7 horas da noite, a lei permite até 10 horas da noite as atividades dos artistas de rua, sem nada, sem autorização, sem precisar de TPU. Sim. E aí o que acontece? Essa arbitrariedade causa um problema para um evento que é conhecido no Brasil inteiro pelos vídeos. América Latina e fora do Brasil, porque aqui dá uma vaga para um poeta representar o Brasil na Copa do Mundo de Poesias Africanas. A GCM ou a Polícia Militar, por desconhecimento ou por falta de comunicação, ela, por achar que ela é lei, infringe uma lei. A Praça Roosevelt é uma praça pública. Algumas pessoas se acham donas da praça, né? E o que acontece? Por exemplo, essa praça aqui, antes da reforma, ela estava muito degradada, bem abandonada, e isso também influencia no valor dos imóveis na região. Alguns moradores, que não é a maioria, que tem um interesse tem um interesse ideológico. A questão não é nem porque você pode ver que não tem som demais, você vê criança, você vê família, você vê tudo. E o interesse realmente é um interesse ideológico. Tem 26 inscrições. A gente tem até as 10 horas para não tomar cacetete, bala de borracha e bomba de gás na nossa cara. Porque o que a gente só quer é fazer arte, cultura. Colocar esse grito contido de 517 anos para fora. E essa porra dessa sociedade nos impede, mas nós vai chegar nisso, não vai não, irmão? Só vai. Estive em uma manifestação. Tomei um soco na cara no meio da confusão. No outro dia, jornal, me vi na televisão. Policial agredido com cabeçada na mão. Os que justificam os meios de comunicação. Se a versão de quem oprime vira a nossa opinião. O incômodo que pode trazer vem de várias naturezas. Do barulho, e é pra fazer barulho mesmo,
Assim como o picho, né? O picho é pra, não é pra ser bonito, não é pra ser arrumadinho, é pra o negócio tá gritando ali no muro. O Leminski falava, né? O picho é um grito gráfico, né? Não é pra ser arrumadinho, confortável, porque alguém que não existe, alguém a qual a existência foi negada, é invisibilizada, tá falando, estou aqui, é na sua cara. Então eu acho que tem essa afronta de tanta gente negra reunida, tanta mulher lésbica beijando na boca reunida, tanta coisa que junta, né? Junta muitas coisas que são renegadas na sociedade ali juntas, festejando, e talvez isso, assim, eu acho. Eu conheci o slam através de uma amiga que me disse que ia ter uma noite inaugural de slam, né? Que ia chegar uma modalidade diferente no Brasil. Foi em final de 2008, né? Era no teatro, e aí ia se chegar no Brasil essa modalidade que misturava hip hop com performance, e ela achava que tinha a ver comigo, né? Fui pela primeira vez no slam em Nova York, no Bowery Poetry Club e no New York Poetry Club, que são os clubes pioneiros lá, assim, os lugares de slam pioneiros. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu amei aquela diversidade, aquela coisa da emoção mesmo, da poesia falada, né, na sua cara, in your face, como eles falam. E aí eu voltei para o Brasil e falei, quero ir no slam, vamos ver. E não tinha, eu comecei a procurar um slam para eu ir, né, e não tinha. Eu falei, vamos fazer um. E aí a gente começou a fazer o ZAP, Zona Autônoma da Palavra, no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. A gente já tinha vontade de fazer um evento de poesia, e o formato do slam, ele, como tem a coisa do jogo, né, calhou muito bem. A gente fez a primeira noite em dezembro de 2008, e já na primeira noite foi um estrondoso sucesso, assim, foi lotado, já saiu nos 2 principais jornais aqui de São Paulo, notícia. O Mark Smith, que é o cara que inventou o slam, eu já mandei para ele, ele já publicou, falou, nasce o primeiro slam do Brasil, então ele nasceu bem auspiciosamente. A ideia a princípio é fazer um sarau de periferia, assim como a Cuperifa, o sarau do Binho. E aí coincidiu com o momento que eu conheci o slam. E aí então, ao invés de fazer o sarau, eu fiz um slam de poesia. Aí foi o segundo do Brasil, né? O primeiro na rua. Quando nós começamos a fazer na rua, as pessoas do hip hop passaram a saber que estávamos fazendo um evento parecido com Batalha de MCs. Então o Banks e o Cérebro foram na Guilhermina, e o Adelson, que é o outro componente do grupo, mora muito próximo da Guilhermina. E aí ele também ficou sabendo que estava rolando um evento, tinha rap, tinha poesia. Ele foi e passou a frequentar todas as edições. Eles passaram a fazer um slam aqui, começaram muito pequeno, eram poucas pessoas, foi crescendo. E a gente é uma parceria, né? A gente tem os 2 grupos, né? É a mesma linguagem, de rua, um slam de combate, de enfrentamento político, né? O Slam Resistência foi um slam, né, que vale a pena lembrar. O Del, que me chamava muito no começo, falava, vamos lá, não sei o que, a meia dúzia de gato pingado, né, começou bem devagarzinho. Se você vê o que ele é hoje, o que ele era, né, foi uma coisa de persistência mesmo, porque às vezes você tem que persistir. E eu lembro o primeiro que eu fui, tinha, sei lá, eu e mais 3 pessoas e mais 2 assistindo. O Del sempre falava, vamos lá, na Roosevelt, né. Eu cheguei aqui, eu tava descendo Augusta e vi que tinha tanta gente assim, e eu vim do Manos e Minas da gravação, e eu falei, caramba, tava num grito, no final. Aí o cara falou, nossa, o que é isso? Esse bagulho aí, o taxista, né, a gente veio ouvindo. Aí, quando eu vim andando, eu quase chorei mesmo, porque tava um barulho, e você começa o negócio, 8 anos atrás a gente começou, é pequeno, e de repente o que vira? E é assim no mundo, porque o slam está em mais de 500 comunidades. Eu tenho um amigo, por exemplo, nas Ilhas Maurício, no fundão da África, que ensina crianças, através do slam, numa escola de madeira, de bambu. Então é uma ferramenta mesmo, não é de ninguém. É só uma desculpa à competição para que aconteça isso, porque as pessoas prestem atenção de novo. Não é nem na poesia só, é que a gente fique quieto para ouvir o outro falar, né? Porque no mundo onde a gente não consegue mais se escutar, separar e prestar atenção numa pessoa que está se expressando ali durante 3 minutos, que seja, né? E é 3 minutos, porque em meia hora, se cada um falar 10 minutos, é muita coisa. Em meia hora, falando 3 minutos, dá para falar 10 pessoas. Então é democrático também. Tem a razão de ser a regra, né? Hoje eu avalio que é o maior movimento cultural de intervenção urbana com poesia, né? Eu tive fé que o Slam Resistência ia ter essa projeção devido ao meu contato com os movimentos sociais que já eram a nível nacional, essa troca de informações que a gente chama de mediativismo, né? O que as mídias centrais
não passam e ocultam ou distorcem, mentem inclusive. A gente era a mídia digital que passava uma informação mais verdadeira a respeito disso, sem maquiagem. Então eu sabia que através da videopoesia ia acontecer um feedback legal, sendo que a arte potencializa o ativismo e o ativismo ia potencializar a arte. Agora eu tenho 19 anos, mas às vezes parece que eu só tenho 3, porque foi só com 15 anos que eu me assumi gay. Gay não, sou sapatão. Tem gente que me olha e faz essa confusão. Hoje em dia eu nem ligo, mas antes não era assim. Já tive que me disfarçar, fantasiar, pra esconder essa pessoa dentro de mim. Tenho até foto indo pra festa. Salto alto, meia calça, vestido tubinho com as costas abertas. Rímel, lápis, sombra, cabelo mais alisado e californiana nas pontas. Quem me conhece hoje em dia, olha a foto da risada e zomba. Mas aquela era a minha armadura, porque ser como eu queria me dava vergonha. Falar com a minha mãe, fala baixo, nem sonha. Falar com meu pai, fala baixo, nem sonha. Falar com a minha amiga, vai que ela estranha. Então um dia me tranquei no banheiro com a minha avó. Finalmente da minha garganta ia tirar aquele nó. Falei que queria ser menino, achava que ia ser melhor. Ela falou pra eu não contar pra ninguém, que se eu contar ia ser pior. Depois disso, até consegui namorado. Por essa boca, vários pintos já passaram. Eu até que gostava, eles adoravam. Queria saber se eu já fosse assim, se eles teriam se interessado. Hoje em dia eu nem ligo. Hoje em dia eu nem ligo, sou do jeito que eu quiser. O jeito que eu falo, que eu penso, que eu me movo. É meu jeito de ser mulher. E vai ter gente falando que eu tô confusa. Mas confuso é quem quer me dar beijo, mas não dá porque se assusta. Eu beijo mina, bicha, diva, viada, macho e sapatão. Eu não tenho lista de pré-requisitos, eu não tô atrás de um padrão. E se hétero quiser ficar comigo na balada, não é porque tá bêbado e a visão tá embaçada. É porque eu sou uma puta mina gata. E de macho... Não é porque tá bêbado e a visão tá embaçada. É porque eu sou uma puta mina gata. E de macho eu não tenho nada. Eu posso até ter falado muito, me embolado e falado demais. Mas é que eu só comecei a falar 3 anos atrás. As poesias falam muito sobre racismo, né? Sobre machismo, LGBT, né? Fobia, sobre a questão política também. Então, esses temas são os mais recorrentes. Então ela chega aqui, ela vai colocar para fora tudo aquilo que ela observou que estava incomodando ela de alguma maneira, ela resolveu colocar isso em forma de poesia, né? E isso é incrível para nós, né? Porque se você pensar que uma pessoa sai, no caso do Islã Resistência, né, de uma periferia da Zona Leste, ou da Zona Norte, ou da Zona Sul, atravessa a cidade inteira, simplesmente para ir ali ouvir uma outra pessoa falar, né? É muito instigante, é muito... O que faz uma pessoa sair? Às vezes a pessoa não vai... Tem muitas pessoas que vão, não é nem para falar. A minoria é de poetas que estão ali para falar. As pessoas vão para ouvir. Então é um levante, né? O levante, ele é aquilo ali e se desmancha. É o momento do Islã e se desmancha. Ninguém consegue pegar. Tanto que a polícia vai no Islã Resistência, eles ficam meio desentendidos, porque eles querem procurar alguém fumando maconha, ou tomando cerveja, ou fazendo alguma coisa com contravenção, porque poesia não é. Onde já se viu? Não é uma contravenção você fazer poesia numa praça. Eu cresci ralando na boquinha da garrafa. Então no que te surpreende, MC Brinquedo, ser fã do MC Catra? Afinal já me diziam, olha a bunda, ô Raimunda, subiu a temperatura, ô Raimunda. Raimunda, menina que enjoou da boneca e não quis mais vestir timão, deveria ter tido outras músicas de opção. E quem sabe então ela perceberia, não é normal ser só objeto sexual. Mas não, o Califa ficou de olho no decote dela, ficou de olho no biquinho do peitinho dela, ficou de olho no balanço das cadeiras dela, e o mundo fez de Raimunda outra síndrome de Cinderela. Afinal, nos fabricaram pra ser Amélia, servir sem vaidade, nos disseram como é ser mulher e de verdade. Minha primeira poesia já foi logo feminista. Chama Não Senhor, tá no meu primeiro livro. Foi a primeira vez que eu sentei para ter contato com a poesia marginal periférica. Eu escrevi sobre as minhas relações, né? Na época eu ainda não as problematizava verdadeiramente, então ela ficou meio superficial, ficou uma visão meio superficial do que era abusivo.
mas foi importante fazê-la, porque quando eu comecei a escrever sobre isso, que eu me aprofundei em mim mesma e ouvindo outras mulheres. Da apologia pós-moderna, funk social. Nada do que não acontece há anos em Salvador, no carnaval. As amantes, as fiel, e homem valorizando a guerra entre elas, tipo o dono do bordel. E eles gritam, só as cachorras, as preparadas. Eu tô preparada assim pra não ser mais usada. Segura esse seu tchan, amarra bem esse seu tchan, senão o tchan 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 vai ser você acordar sem ele de manhã. Eu acredito que o Islã Resistência tem esse nome porque faz muito sentido, né? Nós aqui no centro de São Paulo, na Praça Roosevelt, pessoas dos extremos da cidade, né, se encontram nesse Islã para uma troca, para uma convivência. E acredito que estarmos aqui em território tão inimigo, juntos, porque nós juntos formamos um elo, né, uma onda forte de tsunami. Isso é resistir. É um butum, né? Quando a gente dá as mãos, a gente consegue chegar mais longe juntos. Então, acho que resistência significa isso e acredito que esse Islã seja a materialização verdadeira da palavra. O que motiva, cara, é quebrar um pouco esse lance da hipocrisia do discurso. Porque tanto o hip hop como o spoken word, as batalhas de poesia, me mostraram que, de fato, eu posso ser muito mais do que só fala. Eu posso ser atitude, posso ser ação. Então o que me motiva a estar dentro dessa equipe hoje é que a gente faz a diferença na nossa vida e na vida das pessoas, no nosso entorno, nossos iguais. Porque cada pessoa que a gente tira de frente da TV, cada pessoa que a gente tira de frente de um boteco, cada pessoa que a gente atrai através da poesia, eu acho que isso daí não tem dinheiro que pague. A gente resiste porque temos que resistir, porque para nós, na visão do Estado, somos diferentes para eles, somos mão de obra apenas. E muita gente, muitos jovens, muitos adolescentes estão sendo salvos pela poesia. Salvo no sentido de resgate da depressão, resgate da autoestima do preto, porque o Estado realmente não dá atenção para quem é preto, e é isso mesmo. Eu, como negro, um jovem de 18 anos, eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu já resisto por várias coisas, N coisas. Dificuldades que eu passo, por coisas que as pessoas vêm dizendo que você não vai conseguir e tal, e por aí vai. O Islã me ajuda bastante, tipo, pra ver a diversidade de cada um, sabe? O porquê eu tenho que continuar vivendo. Eu já pensei, sim, em suicídio, porque eu pensei que eu não ia mais conseguir fazer nada na minha vida, que muita coisa me impedir. É só fé, tá ligado? Você tem que seguir, é um dos motivos, um dos mil que eu sigo persistindo, é pra mostrar que nenhum bico aí vai me parar e tem muita coisa aí por vir e que não é a minha cor de pele que vai me parar, não. Resistir, pra mim, é ter voz, é ter todos os seus problemas e você poder compartilhar isso. E o Islã, ele me proporciona, porque a partir do momento que eu tô naquele meio, eu sei que pelo menos uma pessoa tá me ouvindo, tá ouvindo todos os meus problemas e eu posso conviver com isso melhor. Eu posso saber que eu não sou insignificante para o mundo, mas eu sou significante para uma pessoa. O Islã me ajudou bastante porque aqui eu encontro pessoas que buscam essa mesma coisa, que buscam encontrar a sua verdade e que anunciam isso para todo mundo, que usam a rua para resistir e para mostrar quem elas são. Resistência para mim é me colocar cotidianamente como mulher, como uma mulher sapatão, que pensa, que sente, principalmente que sente. E o Islã é importante para mim porque em tempos tão sombrios a gente precisa falar deliberadamente o que a gente tem dentro do peito. Eu sou mulher preta e da periferia, então é uma resistência por dia, assim, sabe? Então, resistência pra mim é você dar a cara a tapa. Mesmo você tendo tanto preconceito nas costas, você dá a cara a tapa. O Islã, ele me dá uma voz, né? Ele me dá a voz pra mim falar as minhas poesias e passar minha visão. Então, a partir do momento que você, não importa como, você tá com o microfone na mão, durante que seja 3 minutos, as pessoas vão te escutar ali, sabe? Como o Renan Inquérito diz, né? Essa história é nossa, deixa que nós escreve. Como a nossa cultura é constantemente negada, por conta da nossa classe social, existe uma elite, né? Uma classe dominante que impõe os seus valores, a sua cultura, a sua literatura. Quando um movimento desse toma uma praça, ocupa um lugar público
e poetas vêm e declamam a sua história, é uma forma de escrever a própria história. A gente sai de uma humanidade que apenas lê o texto, que apenas, por exemplo, entende de literatura para passar num vestibular, para ser uma humanidade que faz o texto, que produz a cultura, que produz a literatura de sua região, da sua história e da própria memória de um povo. Não quero fazer história como os antigos fizeram, de uma forma não democrática. Dentro de uma cúpula que só eles mesmos se escolhem. Não é minha intenção, mas talvez de uma forma marginal, que é a palavra que eles dão pra gente, sem sentido inclusive, porque somos muito civilizados, entrar para a história da literatura desse país, né? Eu tenho 2 livros publicados, vou publicar mais 2 no próximo ano, vou tentar publicar 1 por ano, assim, fazer história, o meu maior sonho. A gente resiste nas ruas, a gente resiste com a poesia, a gente resiste com o skate, com o hip hop. Então o slam resistência, o sinônimo disso é sobreviver com dignidade através da arte que você faz. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Dostoiévski. Ele comenta que talvez o momento mais marcante da vida de Colombo não foi quando ele chegou, por exemplo, na América, mas foi momentos antes, sofrendo, não sabendo se ia morrer afogado ou não, se ia chegar numa outra terra ou não, porque o mais importante da vida é o processo, e não a conclusão. É o caminho e não a chegada. Resistir é isso, né? A gente está em constante resistência, é sempre um processo de constante melhora. Resistência é isso, ó, tá ligado? Resistência é isso daqui, tá ligado? Porque as pessoas utilizam muito, tá ligado? Às vezes quer tirar o cara por causa do cabelo, por causa da cor, tá ligado? Então, hoje mesmo o Banks tá falando, caralho, moleque, que cabelo lindo, deixa esse bagulho solto, você não usa o cabelo solto. Mas, desculpa, mas é pelo preconceito. Mas que fique bem avisado que a coisa tá tão preta, mas 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 tão preta, tão preta, tão preta, mas tão preta, tão preta, tão preta, mas tão preta, mas tão preta, tão preta, tão preta, mas tão preta, tão preta, tão preta, mas tão preta, mas tão preta, que mais nada vai passar em branco. Se hoje está ruim, amanhã vai ser pior. O moleque do sinal te enquadra sem dó. Sem comida no mocó, agora trafica com pó, é só B.O. Consequência do passado metralhado, pelo cara fardado e quantos manos, que não estão mais lado a lado e quantos manos, dentro do caixão lacrado e quantos manos, esperando um estudo, um trabalho, quantos analfabetos desempregados, resistindo o perigo, simplesmente pelo pecado. Moleque doido, moleque favela, que desce o morro, becos e vielas. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, sempre a mil, aqui, África, Brasil, pra quem fingiu que não viu, a cultura resistiu. Num faroeste de caboclos revolucionários, é o Zé Zumbi que zumbazinho zoado do zumbizado, a lei da rua. Quem faz é você no proceder, querer é poder, atitude é viver. Hoje, centuplicarei o meu valor, eliminando a dor que afeta o meu interior. Querem nos destruir, mas não vão conseguir. Se aumentam a dosagem, mais iremos resistir, evoluir, não se iludir. Com o inimigo que transforma cidadão em bandido, perito em latrocínio. Os hereditários sempre tiveram seus planos, ao lado de uma par de dólar furado falso e se encantam. É cadeira de balanço ou é cadeira elétrica? Gatilhos, tiros na favela e o sangue escorre na viela. Um dia sonhei que no campinho da quebrada era uma fábrica da Taurus. Ainda bem que era um sonho, aí fiquei um pouco aliviado. Mas algo em meu pensamento dizia pra mim: se na periferia ninguém fabrica arma, que abastece isso aqui? O sistema não está do lado da maioria. Já estive por aqui, sei lá quantas vidas e continua a covardia. Somos madeira que cupim não rói, a gente supera.